Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo, como sempre, os seus pedidos de oração. Você pode continuar mandando os seus pedidos, se quiser mandar as suas sugestões também, a gente está aqui aguardando e, na medida do possível, a gente vai atendendo a todas as suas solicitações, mas os seus pedidos a gente atende já. Quem faz o seu pedido de oração é o Victor Fiorim Cunha, ele é de Governador Lindenberg, lá no Espírito Santo. Ele pede oração pela sua situação financeira e por toda a sua família. Cristina Dias de Souza, ela é de Macaubal, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por Bruno Henrique. Eu acho que eu já li esse pedido aqui. Ela está muito aflita e ela pede também por toda a sua família. A Maria José da Silva, ela é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, em ação de graças pela vida de José da Silva Filho, que aniversaria hoje, e pede por todos da sua família. A Elza Aparecida de Carvalho Paiva, de Varginha, em Minas Gerais, ela agradece uma graça recebida. Ela passou por uma cirurgia, está bem, e ela pede também por oração, por toda a sua família. A Alzira Amélia Rodrigues, ela é de Candeias, em Minas Gerais, ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e também por exames de ultrassom que ela vai fazer. A Wanda da Silva Ferreira, de Cuiabá, lá no Mato Grosso, pede oração por ela mesma, por sua filha Luana, por seu esposo Paulo, por um emprego, pede também por sua amiga Dona Maria e pede pela saúde e por todos do mundo. E também pede por todos aqui da Rede Século XXI. A Francisca dos Santos Mulato, ela é de Itarema, lá no Ceará. Pede oração por cura, por depressão, transtorno de ansiedade e ela pede também por toda a sua família. E por último, a Maria Madalena Silveira Leite, ela é de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, pede por Maria Madalena e por toda a sua família. Que bom, continue mandando seus pedidos de oração, viu? A gente continua lendo aqui e apresentando a Deus todas as suas intenções. Tem uma dica para dar para você no início desse bloco que hoje estamos falando sobre Nossa Senhora de Fátima, não é isso? Muito bem, 13 de maio, um dia muito importante para todos nós. E nós aqui no nossa Associação do Senhor Jesus, como dica, dica 21, temos como dica a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Por que a gente faz essa dica? Porque, como é o dia, quem sabe você não está interessado em adquirir aqui, como temos vários produtos aqui na nossa casa. E hoje, de especial, a imagem de Nossa Senhora de Fátima que você vê no seu vídeo. Ela está aqui perto de mim, é uma imagem muito bonita, dá vontade até de pegar, viu? Porque é uma imagem bonita. Você pode adquirir ligando aí 3871-9600 e você tem, além de informações sobre a imagem de Nossa Senhora de Fátima, sobre outros produtos aqui da casa. Quem sabe, além da imagem, você não adquirir outras coisas, livros, CDs, tem muita coisa boa que a gente prepara sempre para você, tá bom? Então fica aí a dica de hoje, a imagem de Nossa Senhora de Fátima para você. Uma outra coisa importante, semana passada você lembra que o Reginaldo do Carmo, ele é um psicoterapeuta e ele tem dado algumas dicas para a gente aqui sobre como ser feliz, não é? Ser feliz na angústia, ser feliz na tristeza, parece complicado isso, parece difícil, né? Mas cada sexta-feira ele tem uma dica para dar nesse mês de maio para a gente. E hoje, você acompanha nesse vídeo, qual é a dica dessa sexta-feira? Veja lá. A desarmonia no corpo de uma pessoa, ele acontece por falta de investimento. Nós podemos investir em 4 pilares. Os 4 pilares são a família, os amigos, o relacionamento amoroso e o trabalho. Se você investe nesses 4 pilares, você fortalece a sua autoestima e você vai ter mais momentos de felicidade. Como 4 pés de uma mesa. Se você só fortalece 2 pés, o que acontece é que essa mesa fica capenga. E você vai ter menos momentos de felicidade e você vai ter uma autoestima mais rebaixada. Portanto, se você quer ter um corpo mais harmonioso, uma vida mais harmoniosa, você precisa investir tempo com seus filhos, com a sua esposa ou a sua namorada. Você precisa investir no seu trabalho em competências para você crescer profissionalmente.
Então, se você investir um pouco, né, em cada área, dessas 4 áreas, né, o que vai acontecer é que você vai ter uma vida mais harmoniosa. E você? Você anda investindo nessas 4 áreas? Olha só, veja que interessante isso. A gente às vezes precisa, aliás, a gente fala sempre de harmonia, não é? Harmonia pessoal, harmonia, no caso, conjugal, para aqueles que são casados, etc. Mas viu que dica boa a gente ter, de fato, uma harmonia sobre esses 3 pontos. E tem alguém aqui no estúdio, não que a gente vai falar só sobre isso, né? Sobre isso, melhor dizendo, nós vamos falar sobre a questão da missa e a novena das mãos ensanguentadas, que é o Gildo. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Padre, sua bênção. Você está bem? Graças a Deus. Como estão as Bom coisas? dia para você que está acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz nessa manhã. É uma alegria a gente estar aqui para falar dessa missão a qual o Senhor nos confiou. Isso é muito importante, né? Eu estava falando aqui essa questão da harmonia, a gente precisa mesmo ter harmonia, né? Assim, eu acho que a harmonia conjugal, a harmonia no trabalho, né? Isso é importante. Com certeza. A harmonia familiar é muito importante. Hoje, às vezes, a gente perde. E até eu diria que no passado, não que eu perdi muito tempo, mas eu dediquei muito mais à minha missão do que à minha família. Então eu vi que ficou complicado. Isso. A partir do momento que eu consegui, hoje eu vejo que, graças a Deus, nós estamos vivendo em harmonia. Você sabe que na paróquia, quando tem casais, né, tem a pastoral familiar, tem tantos trabalhos que os casais fazem juntos. Quando eu percebo que alguma coisa está vindo muito mais à igreja do que saindo com a família, eu chamo a atenção, viu? Sim. Porque eu acho que a primeira coisa é a família, porque a igreja ela precisa ser construída lá. E você, como missionário, assim, você entende bem isso. A família precisa ser construída lá. E a igreja é um conjunto de coisas. Agora, se a pessoa vem muito na igreja e esquece a família, eu acho que alguma coisa está errada. Ou ao contrário também, ou ao contrário, Ficar só na família e esquecer da igreja e fazer... A família é uma pequena igreja, uma comunidade doméstica, igreja doméstica. Então eu vejo que hoje, como missionário, eu tenho a alegria de ter a minha esposa ao meu lado. Isso que bom, isso deve Ela já se aposentou, então a gente sai em missão juntos, tudo que estamos fazendo é juntos, então é uma alegria. Você acha que isso diferencia no lar, assim? Né? Com certeza, porque a esposa estando junto, você tem partilha, enfim, é uma alegria ter e testemunhar ao mesmo tempo a presença do casal, da família. E eu acho que até a pessoa começa a entender melhor o seu trabalho, não? Porque assim, você sai em missão, assim, puxa, não era tão simples como eu imaginava que fosse, não é? Não é tão complicado, mas se está junto, eu acho que ajuda melhor, não é? Com certeza. Que bom. Então, agora, o seu trabalho, a gente sempre vê aqui, eu acompanho muito pelo site quando eu vejo assim, a equipe missionária está em tal lugar. Como que funciona esse trabalho? Eu vejo que Deus fez, começar por mim. Deus fez esse chamado para mim, né? Eu participava lá na minha paróquia, tinha uma vida ativa, junto com a minha esposa, a gente participou do ECC, a gente participou do encontro de noivos, coordenando o encontro de noivos. Nós participamos da renovação carismática ali na região, na Forania Cristo Rei, coordenando a renovação carismática, seminários de vida no Espírito, enfim. Tivemos uma vida muito ativa na paróquia, na comunidade, na renovação como um todo, a nível de arquidiocese. E 3, 4, 5 anos atrás, Deus me colocou para esse chamado, essa missão aqui na Associação do Senhor Jesus. Porque também não dá para você fazer tudo, abraçar tudo. Pode, né? Você tem que decidir. E foi através de oração que eu deixei a renovação carismática. Junto com a minha esposa, nós deixamos o trabalho do encontro de noivos, deixamos também o ECC, às vezes ia algumas só para dar palestra, alguma coisa, uma orientação. Deixamos também o ministério que nós tínhamos ali de ministro extraordinário da Eucaristia. Hoje Era bastante coisa que vocês faziam. Que bom isso. Então, para dedicar aqui, porque nessa missão que nós temos que, não temos hora, dia, onde que Deus nos chama, a gente está indo. Né? E graças a esse chamado, eu me dediquei, foi onde que também muitos chamados, muitas coisas a gente acabei dedicando e a minha esposa ainda trabalhando, onde que a gente teve esse desequilíbrio que de repente falei, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Aí voltamos, conversamos, acertamos
E aí ela aposentou e hoje ela está em missão comigo, né? Então, nesse chamado que Deus me faz e faz também a uma equipe, que não sou sozinho, nem eu, nem minha esposa ali, eu quero aproveitar e mandar um abraço e um beijo para ela, com certeza está assistindo. Também nós temos o Marco Aurélio, né, que sai para fazer reportagem. Nós temos os câmeras que sempre estão com a gente, o Pacheco, o Adilson, né, o Pikachu. Nós temos também um outro casal que sai com a gente, é o Vanderlei e a Esther, né? E nós temos também a esposa do Pacheco, que sempre está em missão conosco, né? E temos também 2 do departamento de sócios que sempre estão acompanhando essa equipe, que é o Marcos Madureira e a Marlene, que são aqui da associação, mas saem em missão, tem essa missão conosco também nesse trabalho de missão da Associação do Senhor Jesus. É uma equipe pequena, que se nós formos ver os chamados que temos, são muitos. Teria que ter mais 2, 3 equipes, mas a equipe não é feita apenas de profissionais, são missionários, aí que está a diferença. Então, mas é isso que eu queria que você dissesse, porque assim, quando a gente vê a equipe, a missa da novena e com as mãos ensanguentadas de Jesus, missa, melhor dizendo, e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, a gente vê que há uma preocupação, tanto da associação, e uma preocupação de quem vai. Né? Então, assim, por isso que não pode ser, eu digo assim, não pode ser uma coisa automática. Você liga no automático e vai lá, vamos lá porque tem mais uma missa para fazer. Não é assim que funciona. Não. Primeiro que quando as missas, somos convidados para ir, né, numa cidade, numa comunidade, numa paróquia, nós aceitamos, vamos até 700 quilômetros, nós vamos de carro. Acima disso, geralmente tem que ser avião pelo fica difícil, contato de viagem. Com tudo isso, a gente se coloca em oração também, né? E para ir, eu diria assim, a pessoa pode ir até uma vez, 2 para sentir. Mas se não sentir missionário, se não sentir assim como missionário mesmo, a pessoa não consegue. Então tem que ser missionário, tem que se dedicar a falar, não, esse trabalho que eu estou realizando é para Cristo. Porque não é fácil, padre. A gente às vezes sair daqui às 8 horas da manhã, viajar o dia inteiro, chegar lá na cidade às 5, 6 e meia, né, 5 horas, 6 horas, e logo mais às 7 horas a missa. Tem a missa, né? Puxado. Então nós temos que estar... E nós vamos rezando, canta, brinca, para almoçar, para tomar um café e vai. Você sabe, assim. Quarta-feira eu assisti, eu estava com uma febre quarta-feira danada e estava deitada, porque o diretor falou aqui, o que foi que disse? Eu tinha gravado isso e assim, eu estava vendo lá a missa. Eu estava deitado e vendo que como pode, as pessoas vão dando os testemunhos. Eu não lembro qual a paróquia, o padre Adilson celebrou e um outro padre que estava lá. A missa ao vivo, inclusive, né? Foi na quarta-feira, isso mesmo. Foi na quarta-feira, foi assim, aqui em Mogi Guaçu. Em Mogi Guaçu. E assim, os testemunhos, eles são importantíssimos. A maneira como a pessoa fala, e quando a cruz vai passando, as pessoas elas vão se entregando naquele momento. E eu estava pensando assim, engraçado, todos nós, quando vamos para a missa, nós temos digamos assim, uma preparação que a gente normalmente faz. Mas parece-me que naquele momento ali, quando a gente faz aquele momento da cruz, parece que naquele momento as pessoas se entregam de corpo e alma mesmo. Porque é como se elas sentissem uma graça que iriam receber naquele momento. Eu não sei se é essa experiência que vocês fazem quando vocês estão ali, porque vocês estão no contato direto com as pessoas, né? Nós vemos esse momento assim, aliás, a missa toda é um momento muito especial, mas nesse momento onde geralmente o sacerdote que está ali celebrando faz uma motivação, que foi na cruz que Cristo derramou sangue por nós, foi na cruz que Cristo pegou todos os nossos pecados, é na cruz que somos libertos, é na cruz. Ele vai fazendo uma motivação, vai falando para a pessoa entregar, falta de perdão. Às vezes a pessoa tem a falta de perdão, demais, ela não se perdoa, ela não perdoa a outra pessoa. E o sacerdote ali, eu digo, é Deus, né, agindo, vai colocando, e depois aí ele sai com a cruz. E aí as pessoas querem tocar na cruz. Isso é muito bonito. E a igreja estava cheia lá. Estava. E é uma igreja ali do centro, ali de Mogi Guaçu. Acho que é a primeira paróquia. Primeira paróquia ali, Mogi Guaçu. Ela é bem antiga e é uma igreja
bem no centro da cidade de Mogi Guaçu. Quero aproveitar e mandar um abraço para o padre João Paulo. Ele acolheu muito bem vocês, Sim, ali, eu vi lá o acolhimento na dele. hora do ofertório, falando da associação, a importância de ser um sócio evangelizador. É um sacerdote, ele que nos ajudou a levar o sinal da século XXI lá para a cidade de Mogi Guaçu. Então por isso que ele está fazendo aquele acolhimento todo especial. Há 10, especial. 12 anos atrás. Nossa, que bonito isso, né? Então lá em Mogi Guaçu nós temos o canal 49, que é sinal aberto, né? Na época foi o padre João Paulo que nos ajudou lá junto à prefeitura, depois tivemos a missa lá de inauguração do canal e agora a missa ao vivo com as mãos ensanguentadas de Jesus, com a novena, né? Então foi a primeira vez. E assim, eu vi que vocês foram muito bem acolhidos lá, né? É bonito isso, né? Eu diria assim, padre, em todos os lugares que nós vamos, as pessoas nos acolhem. Ainda bem isso, né? O missionário, isso eu acho que é praxe da igreja. E o gostoso de tudo isso é a gente visita seja comunidade pequena, rural, seja uma comunidade no centro, catedral, aonde for, nós somos bem recebidos. O importante, e o que é gostoso dizer, eu sou católico, apostólico romano, parece que a gente está em casa. É bom isso, né? É bom isso. A gente parece, as pessoas nos acolhem com amor, com carinho. Agora, uma das coisas que eu acho bonito são além da missa, a missa é primordial, né, lógico, mas os testemunhos. Inclusive, nós temos um testemunho, que a gente vai rodar agora para as pessoas acompanharem, o quanto eles, de fato, estão ali presentes. As pessoas vão e dizem, olha, isso é importante para mim por causa disso e disso. Então, acompanhe comigo o testemunho. Meu nome é Mariana, eu resido em João Pessoa, Paraíba, e estou aqui com muita alegria para agradecer, graças à novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, meu esposo conseguiu a cura. Ele foi diagnosticado com câncer, com linfoma, mas graças a Deus faz quase um mês que ele foi curado, graças à novena das Mãos Ensanguentadas. Continue você também tendo bastante fé, igualmente a nós, para conseguir a fé. Conseguir a cura. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. Então, se você também tem algum testemunho, avisa pra gente aqui, ó, tem esse e aquele testemunho. Eu acho importante isso, né? Eu acho que nas missas, quando vocês vão com a equipe, vocês conseguem conversar, apesar do tempo ser restrito? Consegue, padre. Muitas pessoas nos procuram que a gente leva uma pequena livraria com os produtos das Mãos Ensanguentadas, onde que sempre tem lá a Lia, a Esther, ou então o Marcos, a Marlene, o Vanderlei, sempre tem 2, 3 pessoas nossas ali. E geralmente as pessoas, sócios e pessoas que receberam, alcançaram graças, vêm ali, olha, eu alcancei uma graça e quero dar meu testemunho. Às vezes já traz até por escrito, ó, leva para o Padre Eduardo, leve para a Associação do Senhor Jesus. Então, são muitas graças, não tem como a gente falar. Mas eu me recordei aqui, padre, o mês passado nós tivemos na cidade de Buritis, fica em Minas. Né? 1.100 quilômetros daqui lá. Né? Foi o 4º ano. A Tildes, a qual nos convidou para ir lá desde o primeiro ano, ela recebeu uma graça muito grande através da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus e conversou lá na paróquia com o pároco, resolveu e levou a equipe missionária lá pela primeira vez, há 3 anos atrás. Sim. Depois tivemos mais 2 vezes. Né? E agora foi um encontro que nós tivemos lá com os sócios e os devotos propagadores das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Né? Por ser um encontro de inteiro, então nós trabalhamos diferente. Então o Padre Aguinaldo, ele tinha compromisso no sábado, ele foi de avião à tarde, e nós da equipe, fui eu com a minha esposa, a Lia, o Pacheco e a Rosa, o Vanderlei e a Esther. Nós saímos daqui 5 horas da manhã, no sábado, chegamos lá às 7 horas da noite. Puxa vida. Né, o dia inteiro viajando, né? Dormimos, um domingo aconteceu o encontro, foi maravilhoso, muitos testemunhos nos chegaram, que foi toda a diocese de Paracatu, né? Nossa. Lá de Minas. Então, todas onde tinha capelinha, os devotos, sócios, foram para esse encontro. Foi maravilhoso o encontro, foi o dia inteiro, e às 7 horas, 6h30, que foi a Santa Missa aí daí na paróquia, Nossa Senhora
da Pena, né? Lá em Buritis. Nossa Senhora da Pena? Da Pena, Olha, né? Em Buritis. Foi muito bom esse encontro, foi maravilhoso. E na segunda-feira cedo nós retornamos. Saímos de lá 7h30 da manhã, chegamos aqui 9 horas da noite. Então, é uma missão. Mas os testemunhos, a alegria do povo, e ao sair de lá, o povo já queria deixar marcado já para o ano que vem. Para o próximo, para o ano que vem, de tão bom que foi o encontro. Então, é esse desafio que a gente enfrenta. Como do passado aqui, no bloco anterior, o senhor falou de Nossa Senhora, do chamado dela, e até comentou, Deus faz um chamado para a gente, não talvez o anjo aparecendo como... Exato, mas Ele nos chama, né? Nos chama a viver a nossa missão, nos chama a viver a palavra, nos chama a viver em comunidade, em família. E Deus também te chama, né? Para que você possa ser feliz. Você tem que abrir o coração e deixar que o Espírito Santo mova a sua vida e você seja feliz. Abrindo-se a ação do Espírito Santo e deixando ser conduzido por Ele. Porque Deus vai mostrando, como diz sempre o Padre Eduardo, cada dia Ele nos mostra um passo, né? E assim a gente vai. Sem dúvida. A gente estava falando de testemunho, nós temos mais um testemunho, né? Vamos dar uma olhada nesse próximo testemunho. Eu sou Clarete Pagliosa Modena, moro em Clevelândia, no Paraná. Vim aqui dar meu testemunho. Muitos testemunhos eu teria para dar, mas 3 especialmente. Minha filha estudou 3 anos para passar num concurso federal e não conseguia. Eu ganhei a novena através da minha tia que mora em Caçador. Quando ela me passou a novena, eu já conhecia a novena, mas eu comecei a fazer a novena. Ela falou, mãe, eu vou prestar concurso neste dia. Eu comecei a fazer a novena, quando eu terminei a novena, o primeiro concurso que ela fez, ela passou. Meu marido também entrou com toda a papelada para fazer no INSS, para aposentadoria, para receber a aposentadoria, e não tinha jeito de sair, não tinha jeito. Quando terminei a novena, saiu a aposentadoria do meu esposo. E eu também, problema de articulações, secando as articulações. Eu pedi para as mãos ensanguentadas de Jesus que me curasse, que eu pudesse andar, porque quando a gente se sente muito sozinho, eu e meu esposo, que a gente mora nós dois, porque eu tenho minha família, mas moro muito longe, minha filha, então eu precisava de receber essa cura. E através das mãos ensanguentadas de Jesus, que estão feridas lá na cruz, ela veio tocar em mim e ela me deu a graça da cura. Por isso eu estou aqui hoje. Rezem, peçam, tenham fé nessa novena, que tudo que a gente pede com muita fé a gente consegue. Por isso que estou aqui hoje. Andei muitos quilômetros, mas graças a Deus eu estou aqui para testemunhar as minhas graças, porque foram muitas. Eles pediram, e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas. É muito bom a gente sempre ter esses testemunhos, porque a gente percebe que, de fato, a graça de Deus estava ali, né? Naquele momento, na vida da pessoa, aquele primeiro testemunho, esse agora. Isso é sempre muito bom, porque alimenta cada vez mais a nossa fé. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gilda para explicar um pouco melhor sobre essa questão de como a pessoa pode receber na sua paróquia esta missa e também a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Até daqui a pouco, o intervalo é rapidíssimo.